Salve, salve, galera! Tô chegando na área com as últimas do Vascão, em meio ao feriadão aí, né? Aqui tem trabalho e muito por sinal. Portanto, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, se acomode e venha prestigiar o trabalho do amigo. Conto com a sua moral, viu? Seu like aí embaixo, seu compartilhamento aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de Zap e, claro, a sua inscrição, caso você ainda não seja um inscrito. Bom, nada que iniciar um boletim, né? Depois de uma vitória do Vasco, vitória, diga-se de passagem, uma grande, né? Não só pelo placar de 2-0, mas também pelo peso que ela representa, né? O Vasco jogou contra o Cuiabá com a corda no pescoço. E se não vencesse, a situação iria se complicar demais. Se mesmo vencendo a situação ainda está difícil e as chances de uma queda ainda são grandes, né? Imagine você se não vence, né? E o Vasco já está retornando ao Rio, onde amanhã treina no CT Moacir Barbosa, visando aí o clássico contra o Botafogo na segunda-feira. O time veio de uma maratona, né, de viagem envolvendo aí Goiânia e Cuiabá e chega aí com o intuito, né, de regenerar aí os seus atletas, recuperar do cansaço da viagem e colocá-los, né, nos trinques para segunda-feira, onde joga diante do líder do campeonato, né, e com aquele velho detalhe, sem poder perder, sem poder vacilar. O Vasco agora tem 7 partidas até o fim do campeonato. Tem 34 pontos, sendo que desses 7 jogos faz 4 em casa, diante de Botafogo, América Mineiro, virtualmente rebaixado, né? O Corinthians e o Bragantino na última rodada. Desses, óbvio, do Botafogo é o confronto mais difícil. Por quê? Porque o Botafogo é o líder, né? Tem uma boa campanha, vem aí de uma derrota que sentiu muito, né? E não tem outra alternativa de buscar os pontos perdidos contra o Vasco em São Januário. Além do mais, vê o Palmeiras e o Bragantino fungando no cangote, no retrovisor. Óbvio que jogar contra o Corinthians e o Bragantino também estão sendo encarados aí com alto grau de dificuldade. Mas eu acredito que se o Corinthians, que hoje tem 40, até lá já tiver alcançado o número mágico da permanência na Série A, a partida tende a ficar com um grau menor de pressão, né? Já contra o RB Bragantino, a situação promete ser mais dura, até porque é um clube que está no G4 e tem conseguido pontuar bem fora, né? Ontem venceu o Goiás, lá na casa do Goiás, e vem com o objetivo definido de competir até o final. Por isso, é importante que o Vasco faça a sua parte o quanto antes para acumular aquela gordurinha e não deixar para as últimas rodadas a sua sobrevivência. Ontem eu até estava falando na live que eu fiz após o jogo, do mole que o Vasco deu em casa, né? Nesses últimos 2 jogos, contra São Paulo e Internacional. O time perdeu 5 pontos. 5 pontos, esses que somados aos 34 que tem hoje, colocaria a equipe com 39, fora do Z4 e perto aí de se manter ainda mais na primeira divisão. Ciente dessa situação, né, e da pressão que está nas costas dos jogadores, o Ramon Dias adota uma estratégia clara. Focar de degrau em degrau e manter o nível da competitividade, ó, lá no alto, para que o Vasco possa se manter vivo até o fim do campeonato. Não adianta ficar, né, pensando lá na frente se a equipe não conseguir fazer a sua parte em casa. E por isso as atenções hoje estão voltadas para o jogo contra o Botafogo. O Ramon, ele não quer projeções a longo prazo, né? Ele quer definir uma coisa de cada vez, até para tirar um pouco a pressão sobre os jogadores, né? Que quer queiram ou quer não, ficam aí ligados na tabela e tentando aí fazer as contas necessárias, né, para não morrer na praia. Ontem, aliás, o Ramon falou um pouquinho sobre esse momento em que o time vive e mandou o seu recado sobre o que pretende fazer para manter essa chama acesa da equipe. Ouça aí. Quero dizer que eu estou muito feliz por los jugadores porque estão fazendo um esforço enorme, estão tendo uma personalidade increíble para saber sobrellevar esta situación tan difícil. Y más en este momento, pero mostraron mucha personalidad. Hay algo muy importante también, que es la cantidad de gente que vino Vasco y los apoyó y lo continúa a apoyar y tiene confianza como tenemos nosotros. Por eso creo que el equipo está dando el máximo de su capacidad, con muchas presiones, pero creo que en un momento que es difícil y pudimos tener un gran triunfo para nosotros. Gracias a los jugadores porque son ellos los verdaderos protagonistas. El equipo está dando el máximo de su capacidad, me gusta la confianza que tiene la gente,
Es la misma que tengo yo, que tienen los jugadores, que estamos dando el máximo para poder llegar a una instancia hasta el final que nos podamos salvar. Y estamos ahí peleando y vamos a pelear hasta el final. Ahora este resultado positivo, esta victoria, nos va a dar mucha confianza de acá hasta a los últimos partidos que quedan. Así que van a ser difíciles para todos los adversarios que nos tengan que enfrentar, que nosotros vamos a dar la vida para podernos salvar. Pois é, o Ramon, como comandante, né, claro, tá sempre levantando o astral, né? É inegável que a vitória de ontem renovou a esperança do time, mas ele tá ciente, né, de que com qualquer vacilada a coisa pode ruir de vez. A briga do Vasco hoje é com Santos, Bahia e Cruzeiro, que tem 37 pontos. E teoricamente são os times aí mais próximos de serem alcançados. Em que pese o Cruzeiro do Zé Ricardo ainda ter pela frente uma partida a menos e podendo chegar inclusive aos 40 pontos. De qualquer forma, o Santos e o Bahia têm uma tabela, né, de certa forma difícil como a do Vasco, né? Vão enfrentar equipes que também buscam algo na competição. E é o que eu digo sempre, quem vacilar menos fica com a vaga para a Série A de 2024. Sobre o time que pega o Botafogo. Bom, as maiores expectativas estão concentradas, né, no retorno do Verratti, que estava suspenso aí contra o Cuiabá, né, pela sua expulsão, e na possibilidade do retorno do Rossi e do Marlon Gomes, que estão lesionados com problemas no músculo da coxa. Havia uma projeção de que ambos retornassem já para esse clássico, né? Mas como é algo relacionado a músculo, o martelo ainda não está totalmente batido, né? Eu acredito que caso sejam liberados pelo departamento médico, eles sejam relacionados, né, como opções para o Ramon. Porém, acredito que não entrem logo de cara, né, justamente por essa questão, né, de ser uma lesão na coxa, né, e do muito tempo parado. De qualquer forma, fico com essas expectativas, né, meus amigos, por esses reforços e que agregariam em muito nesse momento. O Vasco sentiu a falta dessas opções nos últimos jogos e caso retornem, o Ramon ganha opções de qualidade, né? Outro jogador que também está voltando é o Jair, né? Ele fica à disposição do Ramon depois de cumprir suspensão por cartão amarelo. Aliás, outra expectativa fica por conta também da situação do Payet, né? Já 2 jogos que ele não inicia como titular, né? Ontem, de repente, por conta do calor, entrou no decorrer do segundo tempo e ainda não se encontra na sua melhor forma física. Então, essas situações do Rossi, do Marlon Gomes e a titularidade do Payet é que serão aí o suspense, né, visando esse jogo contra o Botafogo na segunda. Provavelmente amanhã a gente já vai ter uma direção sobre esse tema. Bom, em relação ao Botafogo, o Botafogo vai chegar para esse clássico contra o Vasco com 3 desfalques importantes, né, os 2 zagueiros e mais o volante. Porém, por lá, o Lúcio Flávio, que é o treinador da equipe, está confiante, não vai mudar muito a estrutura, né, do seu time e tá vindo para jogar a Vera contra o Vasco aí, acreditando principalmente na força ofensiva da sua equipe, né, principalmente lá na frente com o Victor Sá e o Tiquinho Soares. Bom, vamos aguardar, vai ser um duelo muito interessante aí, né? O Vasco agora acertou aí com o Maicon, né, na zaga junto com o Medel e vai ser um duelo interessante contra o Tiquinho Soares. Mas é o que eu digo, né, meus amigos? Tem que ganhar, o Vasco tem que ganhar esse jogo. Não pode pensar em empate sequer, porque os times adversários estão aí. Eles estão pontuando aí, mesmo fora de casa. Então, se o Vasco vacilar em casa, então já era, né? E você, quais as suas expectativas para esse clássico contra o Botafogo? Acredita na vitória e acredita, tá levando fé que o Rossi e o Marlon possam ser aí relacionados para esse duelo aí? E se forem, você colocaria eles no banco ou deixaria eles como opção para o segundo tempo? Comente aí, participe, eu quero ouvir você. Bom, galera, tô indo nessa. Em breve tô de volta aqui no canal. Um grande abraço e até lá!